vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando passou o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de cabeça compraram perfume para o corpo de Jesus. E vencendo o primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao campo e diziam entre si: "Ignoras a nossa terra, a entrada do fogo." Era uma pedra muito grande, mas adoraram e nunca apenas tinha sido retirado. Entraram no fogo e viram sentado na porta, vestido de branco, e ficaram muito assustados. Mas o homem lhe disse: "Não vos assusteis, pois procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Em primeiro lugar, onde o puseram, e dizem ao seu discípulo, e acredito que na nossa frente, lá na Galileia, lá nós o veremos, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Caro Padre Lécio, caro Diácono Abraão, meus queridos irmãos e irmãs, hoje essa liturgia nos recorda a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Acabamos de escutar no Evangelho o anúncio do anjo que diz: "Ele não está mais aqui, ressuscitou." E o que é a ressurreição do Senhor, na verdade, traz de novo para nós? Se nós acompanharmos as leituras que nós fizemos hoje, vemos o movimento de Deus em realizar uma nova criação. Escutamos primeiro como que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Escutamos na nossa segunda leitura
como que foi realizada a primeira Páscoa, a primeira passagem, onde o povo de Israel, a pé enxuto, atravessou o Mar Vermelho para a sua libertação da escravidão. E como o profeta Isaías nos anuncia que desse primeiro povo, Deus vai fazer um povo novo, construir uma nova Jerusalém. Essa profecia de Isaías se confirma em Cristo como o primeiro dessa nova nação de filhos redimidos e renovados para a experiência da graça de Deus. É isso que nos explica a nossa leitura do Novo Testamento de hoje, onde Paulo nos diz que nós devemos, por nosso Senhor Jesus Cristo, nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Talvez seja aí a explicação mais profunda daquilo que hoje nós estamos celebrando, do que o tríduo pascal significa para nós: morrer para o pecado, viver para Deus. Para que é que nós estamos nesse mundo? Para viver para Deus. E viver para Deus, de alguma maneira, significa nos submetermos a essa força que vem de Cristo, que é força de capacitação da graça para experimentarmos essa vida nova. Nós que estávamos perdidos, que estávamos incapazes de nos encontrar e de nos salvar pelas nossas próprias forças, fomos assumidos por Deus na sua obra de salvação. O Cristo faz gravar sobre si os nossos pecados, carrega nas suas chagas as nossas dores e os nossos males, para que hoje, através de uma experiência nova, nós possamos renascer para a vida em Deus, não mais dependentes daquela realidade do pecado, não mais submetidos à desgraça, não mais escravos da morte, mas sobretudo renovados em Cristo Jesus. Se a primeira Páscoa, aquela passagem da escravidão para a libertação, foi marcada na cabeça do povo de Israel em profundidade, de modo que eles celebravam isso a cada ano se reunindo na cidade de Jerusalém, a nova Páscoa é ainda mais profunda, porque a passagem da morte para uma vida nova, a passagem da experiência do pecado para a experiência da graça, a passagem da experiência da limitação para a realidade da plenitude em Deus. Nós devemos nos considerar mortos para o pecado, porque Cristo matou o pecado na cruz, e vivos para Deus, porque Cristo ressuscita dos mortos como primogênito de uma nova nação, de um povo santo, de um povo sacerdotal, que passa a oferecer agora com a sua própria vida um culto agradável a Deus. A ressurreição é esse grande anúncio de vida nova, que se dá em dois momentos muito concretos. Primeiro em Cristo, e a partir de Cristo, com o surgimento da igreja, onde nós já somos esse povo sacerdotal. Depois também na nossa morte particular, onde cada um de nós, ao passarmos desta vida, não estamos entregues à morte, mas somos chamados à ressurreição, a modo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não quis que nós estivéssemos entregues à morte, mas que nós pudéssemos ressuscitar com Ele. Essa vida nova começa hoje, meu irmão e amigo. Essa vida nova começa da alegria da Páscoa, que nos diz que o pecado não tem mais poder sobre nós, porque Cristo venceu o pecado. Que a morte não tem mais poder sobre nós, porque Cristo venceu a morte. E se nós somos de Cristo, Cristo não nos abandona jamais. Essa realidade é tão profunda, a ponto de Paulo chegar a exclamar em certo momento que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. E de fato não pode. Hoje, cada um deve se alegrar com essa novidade que a Páscoa traz para nós. Essa passagem.
Você que era escravo, meu irmão, agora é livre. Você que antes era servo, agora é filho. Você que antes estava na experiência da morte, agora é chamada a vida nova em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa celebração, a Vigília Pascal, em que nós reconhecemos à luz de Cristo o sinal da sua ressurreição como luz para guiar os nossos passos nessa vida, é também a grande celebração, por natureza mesmo, é a grande celebração batismal, porque o batismo é o sinal mais profundo dessa passagem da morte para a vida nova em Jesus Cristo. Nós morremos com Ele para com Ele ressuscitarmos. As águas do batismo, de alguma maneira, simbolizam isso. O batismo quer dizer mergulho. Significava, de alguma maneira, mergulhar, significava morrer de modo ritual. Porque no tempo de Jesus, as águas não representavam vida, as águas representavam a morte. Mergulhar significava morrer. Então pensem na beleza do rito. Mergulhar em Cristo significava morrer com Ele, sair das águas do batismo significava partir agora para uma vida nova com Cristo. Se com Ele morremos, com Ele também viveremos. Nessa Eucaristia, nós vamos ter a alegria de introduzir mais um irmão na nossa experiência pascal, de participar da morte do pecado, para a participação também da graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos batizar um dos nossos irmãos, mas cada um de nós hoje é convidado a recordar a beleza e a profundidade do seu batismo, a recordar como o Senhor nos chamou da experiência das trevas para uma nova luz. Que nós possamos hoje fazer a renovação do nosso batismo como esse desejo profundo de viver segundo a graça de Deus, de viver em Deus a nossa vida, não mais submetidos àquilo que é errado, mas sobretudo abertos de coração a essa positividade e a essa força que vem do Espírito Santo e que nos comunica todas as energias necessárias para que nós possamos viver em plenitude. Hoje nós queremos celebrar essa renovação. Não vamos só batizar um dos nossos irmãos, vamos aspergir vocês também com a água batismal para que nós possamos recordar essa alegria de viver em Cristo. Vamos nos permitir purificar por essas águas para que nós também sintamos essa força da vida nova e, sobretudo, para que nós tornemos concreto na nossa vida esse amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convida a amarmos uns aos outros. Quero dizer para vocês que todo esse tempo que nós vivemos juntos, até chegar no dia de hoje, foi para mim já causa de grande alegria. Digo porque a nossa comunidade, com muito esforço, celebrou verdadeiramente a Páscoa. Quantos foram os que se aproximaram do sacramento da reconciliação? Quantos foram os que fizeram o jejum e a abstinência e que ofereceram também um pouco daquilo que é seu para os nossos povos? E olha que as crianças receberam o resultado da nossa generosidade e a nossa generosidade foi abundante. Quantos participaram dessa Semana Santa empenhados realmente em viver essa experiência em profundidade? No sacramento da reconciliação, só no nosso mutirão de confissões recebemos mais de 700 pessoas. Na quinta-feira santa, o último penitente saiu às 5h30 da manhã, desde o quarto, a celebração da cruz. Quantos de nós podemos rezar com a Via Sacra pela manhã, com a Via Sacra pela tarde, aí na nossa adoração da cruz? Quantos se colocaram diante do mistério de Cristo que dá a sua vida por nós?
Hoje, quantos vieram a essa celebração, por mais que longa, é a mais bela de todas as celebrações, e nós vemos também a alegria de podermos estar celebrando essa renovação de vida. Então, para mim como padre, eu me sinto hoje com a alegria pascal renovada de ver justamente uma comunidade que quer seguir a Cristo Jesus. São vocês, que de alguma maneira respondem a esse chamado do Cristo e que se encontram semana a semana para celebrar e para renovar esse mistério pascal através da Eucaristia. Hoje vamos viver isso em plenitude, porque vamos realizar o batismo, porque vamos realizar a Eucaristia, porque vamos renovar as nossas promessas batismais. Façamos isso com a consciência renovada, de que Cristo ressuscitou e de que nós ressuscitaremos com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.